Cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria, o que nos dá então o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. O que é isso? Eu vou te responder. Eu sou o Padre Bruno. Eu estou aqui para falar para você sobre essa virgindade perpétua de Nossa Senhora. Maria, que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entendermos isso, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu comentário e deixe o seu like. Por favor, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. A virgindade de Nossa Senhora se dá por uma graça de Deus. Deixa eu primeiro dizer para você, a concepção milagrosa de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria é um dos grandes entraves da modernidade, junto com a ressurreição de Cristo. É difícil para as pessoas conceberem que nosso Deus, ele entra na história e ele pode, de alguma forma, interferir nos percursos históricos. E de duas maneiras ele interviu: na ressurreição dos mortos, principalmente da figura majestosa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também na sua encarnação milagrosa no ventre de Maria virgem. E a virgindade de Maria vem exatamente para ressaltar este milagre. Jesus não foi concebido por obra humana, mas por obra divina. Isso aqui ressalta o poder de Deus para interferir na história humana e para refazer essa história. É Deus restaurando, salvando, renovando, recomeçando a história humana. Veja, ele criou Adão e Eva do nada. Como ele pode também recriar essa humanidade segundo o teu querer. E ele quis começar por este milagre da encarnação, da concepção virginal e milagrosa da figura de Jesus no ventre de Maria. Este dogma está bem fundamentado na palavra de Deus. Então, se você pegar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 23, vai estar escrito: Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então veja que o Evangelho de Mateus ressalta a virgindade de Maria. Também o Evangelho de São Lucas vai ressaltar essa virgindade de Nossa Senhora, lá no capítulo 1, no versículo 27. E uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Ou seja, por duas vezes, Lucas diz que Maria é virgem. Veja, este dogma está extremamente bem fundamentado na Sagrada Escritura. Maria Santíssima é virgem, antes, durante e após o seu parto. Esse é o dogma. Então não é só antes, também é durante. Porque Maria não teve a sua integridade, a sua santidade, teu corpo não foi violado por Deus, teu corpo foi santificado por Deus. Então acreditar que Deus apenas usou o corpo de Maria, danificando o corpo de Maria, é absurdo. É dizer que Deus usa e descarta a gente. Não. Quando Deus nos toca, Ele nos preserva, nos santifica, nos restaura. Quando Maria disse sim para Deus e Deus usou-se da vida, do corpo, do ventre de Maria, Ele deixou o ventre dela intacto. Não mexeu no ventre dela, na virgindade de Maria. Esse, então, é a fé que Maria permaneceu virgem durante o parto, no ato do parto. E também a fé após o parto. E esta crença de que Maria permaneceu virgem após o parto, aqui também tem alguns embates que acontecem. Alguns irmãos protestantes vão dizer que isso é impossível, porque a Bíblia cita os irmãos de Jesus. Eu vou mostrar para vocês. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos 53 adiante, vai dizer assim: Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso?
Baseado nesse versículo, muitas pessoas vão negar que Maria permaneceu virgem após o parto de Jesus. Eles vão dizer claramente, tá vendo? Existem os irmãos de Jesus aí. Então, Maria não permaneceu virgem, ela teve outros filhos. Errado. A Bíblia não fala os filhos de Maria. A Bíblia fala os irmãos de Jesus. Não fala que são filhos de Maria. É um detalhe pequeno, mas muito importante. Também, alguns vão objetar dizendo que a palavra de Deus diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. E eles colocam que essa palavra conhecer especificamente significa o ato sexual. De fato, na Bíblia, a palavra conhecer também é jogada como ato de ter relações sexual. Mas o problema não é o conhecer, o problema é até. Até não significa que após Jesus ter nascido, José conheceu Maria num ato sexual. Muito pelo contrário. Se a gente olhar para esse até com uma conotação de um tempo que limita ou que abre, possibilidade de outras ações, a gente vai ter que começar a acreditar que Jesus não estará conosco após o fim do mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que eis que estou convosco até o fim do mundo. Ou seja, acabou o mundo, Jesus não estará com a gente? Então, esse até não significa que há uma atividade, uma coisa que vai acontecer após esse até. Então, isso também não é argumento para dizer que José conheceu Maria após o nascimento de Jesus. Também o Catecismo da Igreja Católica, que é muito importante nós nos basearmos nele também, ele vai falar assim da virgindade de Maria. O aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como aipartenos, sempre virgem. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus, aquilo que nós estávamos falando. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos de Maria, da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Isso você vai encontrar lá em Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Eu quero aqui explicar essa passagem, o que isso significa. Lembra-se que os irmãos de Jesus foram citados, mas não significa que sejam filhos de Maria. Nós podemos interpretar essa passagem de várias maneiras. Esses irmãos de Jesus podem ser irmãos da tribo em que eles viviam. Desse conceito tribal, todos são irmãos. São Paulo pertencia a uma tribo e o próprio povo judeu da época se dividiu em grandes famílias que eram chamadas de tribo. Então todos que pertenciam àquela tribo eram irmãos. Segundo, nós podemos interpretar como primos de Jesus, porque a palavra no grego não existe um termo específico para falar primos. Eles usavam termos como irmãos. Então também tem esse detalhe. Um outro detalhe é que esses irmãos de Jesus podem ser filhos de um primeiro casamento de José, se formos levar em consideração que José pudesse ser viúvo quando se casou com Maria Santíssima. Porém, nós temos algumas respostas para isso. Não faz sentido dizer que Maria teve outros filhos, quando no alto da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, ele entregou Maria a um outro discípulo que não era seu irmão, que era João, o discípulo amado. Ora, se Jesus tivesse outros irmãos, filhos de Maria, ele não poderia entregar sua mãe a outra pessoa que senão aos próprios irmãos. Mas ele não fez isso. Se Maria tivesse outros filhos, Jesus estaria cometendo um erro ao entregar Maria para outra pessoa, senão para os próprios irmãos, porque caberia aos irmãos cuidar da própria mãe. Então, precisamos entender isso. Agora, uma outra coisa importante aqui para nós entendermos sobre esses supostos irmãos de Jesus. O que é essa coisa importante? É que a própria Bíblia mostra que esses supostos irmãos possuem mãe e pai citados na própria Escritura. Vou mostrar para você. Veja só que interessante. Quando você vai